pessoas, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E a pergunta de hoje, a grande pergunta, é por que a luz precisa das trevas? E é sobre isso o nosso grande encontro de hoje. Bom te ver, bom te encontrar, bom de te reencontrar. E tudo que nós vamos falar hoje, eu tenho como referencial teórico o grande psiquiatra suíço, psicólogo, Carl Gustav Jung. Ele foi que desenvolveu a psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana. Jung foi um grande mestre, eu considero um grande alquimista. E eu queria começar a nossa reflexão hoje ouvindo essa frase de Memórias, Sonhos e Reflexões que me faz muito sentido. Jung, que teve uma vida muito rica, uma vida de grandes viagens pelo mundo, de grandes experiências, ele diz: minha vida foi singularmente pobre em acontecimentos exteriores. Sobre estes, não posso dizer muito, pois me afiguram ocos e desprovido de consistência. Eu só me posso compreender à luz dos acontecimentos interiores. São esses que constituem a peculiaridade de minha vida. Ele nos convida a fazer um mergulho no nosso mundo interior. Ele nos convida a levar luz para a nossa escuridão. E é interessante porque Jung também faz uma menção, e ele tem essa frase muito forte, onde ele diz que todos os pacientes de mais de 35 anos que iam procurar ele na clínica, ele não encontrava nenhum que não tivesse o problema, o religare, a religação religiosa, que é você ligar o sagrado no seu coração, é você encontrar o eixo ego-self. E aí Jung continua: a raiz da enfermidade de todos está em terem perdido o que a religião dá a seus crentes em todos os tempos, e ninguém está realmente curado enquanto não estivermos atingindo de novo o enfoque religioso. Se para Freud ele era o psicólogo do sexo, Jung é o psicólogo da espiritualidade. E para isso a gente precisa compreender a evolução do pensamento religioso enquanto humanidade. A humanidade, enquanto coexistente, enquanto grupo que se juntam por meio de um objetivo, foram fazer umas grandes perguntas e encontraram várias respostas. E aí a gente pode começar a compreender que religião ela é fruto de uma cultura, que a religião ela é um fenômeno humano. Então ela pode ser estudada pela teologia, pela filosofia, pela história, pela sociologia e pela psicologia. Então, eu queria trazer uma imagem para nós começarmos a conversar. É quando o ser humano começou a percorrer a Terra e logo ele começou a ter algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas indagações do enigma da sua existência, até a existência do universo. E aí começaram a chegar algumas perguntas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Como eu cheguei aqui? O que mais que existe além daqui? Qual é o sentido da minha vida aqui no planeta Terra? E aí começou a tomar consciência da Terra, do plano, da água, e começou também a se questionar: para onde eu vou depois da grande viagem? Várias religiões, vários grupos vão te responder isso de formas muito diferentes. Mas o que a gente pode encontrar no Bhagavad Gita pode nos auxiliar a continuar nessa reflexão. Bhagavad Gita é um dos grandes livros sagrados da humanidade. Nós temos a Bíblia cristã, nós temos a Torá, nós temos o Alcorão, nós temos vários livros que trazem essas indagações e essas respostas conforme elas foram compartilhadas ou encontradas por um determinado grupo que se formou aquela ou aquela outra religião. Mas o Bhagavad Gita, ele fala: conforme a alma corporificada passa continuamente neste corpo, da infância à juventude à velhice, a alma passa similarmente de outro corpo à morte. Então, uma pessoa sóbria não fica perplexa por tal mudança. Essa tradução
ela é uma livre tradução, inclusive alguns alunos me ajudaram, mas o que ela traz é que a experiência de uma jornada chamada vida, ela começa numa ponta, que é o nascimento, e na outra ponta tem a morte. Então, nós estamos falando de polaridades que fazem parte da mesma coisa. Eu queria que vocês observassem esse desenho, um desenho que é um GIF, então ele tem movimento, mas eu queria que vocês compreendessem que nós estamos percebendo esse movimento porque existe luz e sombra. Então a luz precisa da sombra e a sombra precisa da luz, inclusive para que a gente tenha a terceira dimensão. Quando o ser humano ele se vê frente ao majestoso, ao incompreensível, ele vai em busca de grandes respostas. E quando ele vai em busca dessas grandes respostas, ele amplia a consciência. E há, então, maravilhamento. E o que é consciência? É consciência, com sabedoria, com conhecimento. E o conhecimento é uma luz que ilumina a ignorância. Então, a luz precisa realizar a missão dela, que é iluminar. E ela precisa se realizar onde? Na escuridão. Muitas respostas diferentes a nossa humanidade ela encontrou pelos caminhos percorridos. O Deus cuidador do céu distante, o Deus compreensivo, o Deus da natureza, aquele que dá a chuva para molhar a semente, a chuva que pode apagar um fogo, mas pode destruir, o fogo que pode aquecer o alimento, mas pode destruir. E nós temos outras manifestações da natureza, o furacão, o tufão, os raios, a chuva, a tempestade, a cachoeira. E eu gosto de falar de uma imagem que eu acredito ser muito poderosa e vai nos ajudar a entender a necessidade da luz e das trevas. Eu gosto da imagem de uma semente. A semente ela traz dentro dela o potencial de ser um pomar. Mas antes de ser um pomar, ela vai precisar se realizar enquanto semente. E para isso, ela vai precisar, ali quietinha, dentro da sua casca, ela vai precisar acolher toda uma força para lentamente quebrar a casca. E aí, então, esse broto que teima em surgir vai em direção ao sol, vai em direção à luz. Mas ela só vai conseguir se a casca que ela tirou nutrir o solo ao entorno dela. Para quê? Para que a sua raiz possa penetrar profundamente no solo, na escuridão. A árvore, a força que leva ela para cima, vai ser a mesma que vai levar as raízes para a escuridão do solo. Jung vai nos presentear com a seguinte frase: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Quanto maior a luz, maior a sombra. Mas ao meio-dia, nós temos o sol a pino, e o pico dessa luz não existe a sombra. Mas à meia-noite, nós estamos na escuridão. A minha psique, para ter uma determinada saúde, eu preciso dormir. E quando eu fecho os olhos, eu mergulho neste inconsciente para encontrar no raiar do dia a luz, para ter força para realizar a vida que inspira, a vida que faz a transpiração, o sagrado e o profano. Como encontrar o sagrado? O profano não precisa de caminho. Esse é muito fácil. A gente vive nessa vida profana, nessa vida superficial, nessa vida mal vivida ou mostrada para o outro. Mas e o sagrado? Como que eu entro no sagrado? O que pode me ajudar a encontrar e vencer essa luta que não é uma luta minha, mas é uma luta da humanidade, entre o bem e entre o mal. O conflito que existe desde os primórdios da nossa humanidade, dessa busca de parâmetros do certo e do errado, da verdade e da mentira. Hermes Trismegisto, ele também deixa para nós uma grande frase:
toda verdade é meia verdade e toda mentira é meia mentira. Então, desde muito cedo, existe uma importância do pensar. Tivemos muitas dúvidas enquanto humanidade. Também tivemos muitas perguntas: de onde eu venho, para onde eu vou? E cada grupo humano, ao encontrar a sua religião, ao encontrar as suas verdades, fez uma educação para este grupo, e a humanidade foi definindo em cada época o que era verdade e o que era mentira. Eu lembro quando eu era criança que na escola eu aprendi que nós não deveríamos ter flores, vegetal, vaso plantado dentro do quarto, porque o vegetal ele liberava gás carbônico à noite e o ser humano podia morrer. E um belo dia, muitos anos depois, a minha filha fala para mim: a professora contou uma coisa muito engraçada. Você sabe que antigamente as pessoas acreditavam que não podiam trazer um vaso para dentro do quarto, porque senão alguém ia morrer? É verdade. E eu não tenho até hoje uma planta dentro do quarto. O que é que eu aprendi na minha infância como verdade e que eu ainda carrego hoje como verdade, tendo que já foi provado que é mentira? Eu estou trazendo essa história como analogia, mas existem outras verdades cristalizadas. E o mal? Quem, por conseguinte, deseja encontrar uma resposta ao problema do mal, tal como ele é colocado hoje em dia, necessita, em primeiro lugar, de um conhecimento de si mesmo. Isto, de um conhecimento tão profundo quanto possível de sua totalidade. O Jung traz essa frase e eu acrescento para vocês que o outro nada mais é do que um espelho que mostra o que eu não aceito em mim ou o que eu admiro em mim. Mas geralmente o mal eu só projeto para fora. E o Jung nos convida a olhar o mal dentro de nós. Eu posso experimentar o meu espírito individual. Eu posso ter coragem de olhar no espelho e encontrar a minha alma. Será que eu sou produtiva? Eu me proponho metas e quando eu me proponho as metas, eu procuro realizá-las? Eu me empenho de buscar o meu melhor? Eu tenho vontade de me melhorar? Ou eu procuro me esconder e eu só mostro aquilo que eu sei fazer muito bem? Eu preciso ir além de mim. Eu preciso conhecer a minha escuridão. Essa é a melhor forma para lidar com as trevas das outras pessoas. Porque se eu ilumino a minha escuridão, a escuridão não envolve a luz. Eu posso ir ao encontro do outro sem ter medo de ter uma luz apagada. E aí eu preciso ter essa coragem, que não é fácil, mas é possível. E é nesses momentos de reflexão que eu chego a compreender o que está dentro das minhas possibilidades. E aí eu posso saber as respostas das perguntas. O que eu sou além da minha vida cotidiana? O que me determina diariamente? Quais as pessoas que fazem parte da minha comunidade, da minha família, dos meus amigos? Qual tarefa eu quero assumir quando eu ficar ainda mais idosa? Como dar sentido para o resto da minha vida? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? De todas essas histórias que eu encontro no mundo, o que é que realmente eu acredito? Então, eu preciso buscar o sagrado. Onde é que nós experimentamos o espiritual? No universo? Numa noite estrelada? Ou no topo de uma montanha? Como que eu posso encontrar o Deus do meu coração? Será que eu preciso compreender o sublime desses elementos divinos e encontrar o sagrado na natureza, diante da visão do mar, de uma cachoeira, de uma aurora boreal? Porém, diante do pôr do sol, não é somente nesses espetáculos grandiosos, mas também no pequeno, no micro, na gota de orvalho, na casinha do caracol, num cristal de rocha, numa flor de campo, o verde delicado na primavera. Tudo isso pode me dar pistas e poder compreender essa coisa tão grande diante de nós. Eu não posso provar a você que Deus existe, mas meu trabalho provou empiricamente que o padrão de Deus existe em cada ser humano e que esse padrão é a maior energia transformadora de que a vida é capaz de dispor a cada pessoa. Encontre esse padrão dentro de você e a vida tua será transformada. É o convite de Jung. Onde é que cada um de nós experimenta o espiritual no universo? Onde é que
experimentamos o sagrado fora de nós. Quando é que eu converso com Deus? Eu preciso silenciar para ouvir o meu coração, para ouvir a minha alma. Eu preciso do silêncio para encontrar nesse mergulho profundo a minha alma. Cada um de nós só vai perceber novamente o sagrado se eu conseguir fazer esse mergulho. Se cada um de nós fizer esse mergulho. Não importa que religião é a minha ou a sua. Não importa qual é a religião do outro. Porque se eu realmente encontrar o sagrado dentro de mim, eu vou respeitar o caminho e o encontro do sagrado no outro. Goethe também nos deixa uma grande frase. Não se venha conhecer nada, a não ser o que se ama. Quanto mais profundo e completo for o conhecimento, tanto mais vigoroso, forte e vivo deverá ser o amor. Vamos ampliar essa frase. Vamos ampliar o nosso encontro com o nosso amor próprio. E trazendo mais uma vez uma grande frase do Jung, ele diz que o principal objetivo da terapia não é transformar ou transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. Quem não se arrisca para além da realidade jamais encontrará a verdade. E o que é realidade? Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade do outro. Qual verdade está certa? Todas e nenhuma, porque cada verdade tem também a mentira. Que paradoxo. E agora, então, eu queria te convidar a fechar os olhos ou a citar esta imagem e colocar entre as suas mãos o nosso planeta Terra e vamos vibrar amor. Um amor forte, um amor poderoso. E que então a nossa Mãe Terra possa curar as suas feridas e continuar alimentando a sua cria, a sua humanidade deste momento. Gratidão por você ter escolhido estar aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Até breve.